Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar um pouquinho. É com grande alegria que estamos hoje aqui para continuar esse movimento lindo do Espírito Santo em que está acontecendo na nossa igreja, no nosso país. Meu nome é Dari de Albuquerque, tenho 52 anos, sou casado, a minha esposa está aqui, a Andréia. Agora em outubro nós vamos fazer 31 anos que nós somos casados. Nós temos uma filha, a Gabriela, ela também é casada com o Eduardo, moram lá na cidade de Bauru. Eles têm uma filhinha linda, a nossa netinha Carolina. Nós participamos da paróquia São Paulo Apóstolo em Itapetininga e participamos do grupo de oração Mãe Aparecida, no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Nós queremos continuar esse momento de pregação, esse momento onde foi trazido para nós essa grande providência de Deus. Muitos personagens na Bíblia viveram momentos de providência, momentos de exemplo de fé, em que vem trazendo para nós essa linha de pensamento, esse caminho da obediência, da paciência, da humildade, da mansidão. Mas um só foi considerado aquele que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, Davi. São Paulo apóstolo, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando vai fazer a referência de Davi, ele vai falar assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Davi nos mostra, então, esse homem que, imagine um homem que tem o seu coração segundo o coração de Deus, o coração que bate conforme o coração de Deus. O coração de Deus significa a sua mente, o seu espírito, os seus desejos, e a palavra vem dizer-nos então que Davi é esse homem que tem o mesmo coração de Deus, que tem um coração que bate no mesmo compasso de Deus. Mas esse mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, em certo momento de sua vida, ele cai. Ele cai prostrado em pecado. E nesse momento, então, Davi, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 50. É um salmo que nos trará um pano de fundo para essa pregação de agora. Eu quero que você abra a Bíblia comigo e deixe marcado no Salmo 50. Salmo 50. O Salmo 50, no Antigo Testamento, ele vai ter a força de nos mostrar a maior providência que Deus trouxe em nossas vidas. A primeira pregação nos trouxe falando das várias providências, mas agora nós falaremos da maior providência que Deus nos trouxe. O nome dessa pregação é Restitui em mim a alegria da salvação, a graça de Deus em minha vida. Você que está com a sua Bíblia aberta, você perceba que o título do Salmo vai dizer assim: quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Esse salmo, para nós entendermos bem ele, nós teríamos que retornar ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, onde se encontram os maiores pecados desse homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Esses dois capítulos, eles nos mostram uma sequência trágica de pecados, onde Davi, ele se enamora pela mulher de Urias. Urias, um soldado que está na guerra. E Davi, então, aproveitando-se dessa situação, ele se deita com Betsabé. Aí já é um grande pecado, o desejo da mulher alheia, o adultério. Mas agora, a situação fica mais trágica ainda, quando Davi sabe que Betsabé está grávida. Davi faz o que então? Davi manda chamar Urias da batalha,
tentando levar Urias até a casa de sua mulher, para que, de forma disfarçada, Davi consiga esconder o seu pecado e aquela gravidez fique como se fosse de Urias. Só que Urias, um soldado fiel, ele diz a Davi: não, eu vou ficar aqui à porta do palácio e não sairei daqui. Davi tenta mais uma vez, ele traz bebida a Urias e fala: Urias, vai para a tua casa. E Urias continua de pé na porta do palácio. Não, os outros soldados estão em batalha, eu não farei isso. Até o momento, então, que Davi, ele tem um grande plano. Ele manda Urias, então, para a frente de batalha, aonde seria, provavelmente, e aconteceria a morte de Urias. E isso que aconteceu. Urias é morto, Davi, então, ele recebe Betsabé como sua esposa e acha que ficou tudo em ordem. Até o momento em que o profeta Natã chega a Davi e fala com ele: Davi, existem dois homens, um homem muito rico, um que tem várias ovelhas, ele é muito rico, e um homem que tem apenas uma ovelha. Esse homem que tem muitas ovelhas, ele, quando precisou fazer um jantar às pressas para um hóspede, esse homem rouba justamente a ovelha daquele homem que só tem uma ovelha. E Davi logo fica indignado e diz: mas quem é esse homem? Esse homem merece morrer. E Natã diz então: este homem é você. Deus te providenciou tudo. Deus te deu o reinado de Israel. Deus te deu as riquezas. Deus te deu todas as mulheres e você foi pegar justamente a mulher de Urias. Você é esse homem. Então, nesse contexto que Davi, diante dessa repreensão, ele se debruça diante de Deus e começa o Salmo 50, que eu peço que você leia. Acompanhe comigo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença, assim, se manifesta justa e reto é o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de sope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim, preste atenção nesse ponto agora. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Palavra do Senhor. É esse miolo do Salmo que traz todo o núcleo da nossa pregação. Restitui-me a alegria da salvação. Criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Davi, ele pede perdão a Deus. Davi, ele confessa o seu pecado. Mas Davi, ele percebe que se não houver uma ação poderosa e transformadora de Deus, ele mesmo, por suas forças, ele nunca conseguiria sair daquele lama de pecado. Por isso, Davi, ele faz esse grande pedido: criai em mim, Senhor, um coração puro e renovai em mim o espírito de firmeza. Davi, ele percebe que por suas forças, ele não conseguiria nada. Davi, quando ele fala: eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Davi, ele traz o entendimento a nós e tem o entendimento que a raça humana, a partir do pecado original dos nossos primeiros pais, todos os seres humanos nasceram em pecado, herdaram esse pecado original. E por conta própria, o homem não teria mais capacidade de retornar a Deus.
Davi vê a necessidade do perdão e da restauração, mas ele entende que com seu coração empedrado, com seu coração cheio de pecado, ele necessitaria, eu repito, Davi entende que ele necessitaria de uma obra transformadora, renovadora, que nós chamamos a graça de Deus. Repita para o teu irmão do teu lado, nós necessitamos da graça transformadora de Deus. A graça de Deus é um fundamento teológico muito profundo, que nós precisamos entender para que a nossa conduta, a nossa vida em Deus, seja realmente conforme os mandamentos de Deus. É possível você que está sentado aqui me ajudar? Vem aqui, você vai me ajudar numa coisa. Eu vou falar a definição teológica da graça de Deus. Você já vai me ajudar. Preste atenção. A graça de Deus é a comunhão estabelecida gratuitamente entre Deus e o homem através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo realizado no Calvário. A graça de Deus é um dom inconquistável, irretribuído e imerecido. Dá para entender assim o que é a graça de Deus? É difícil, né? Porque a graça de Deus é muito profunda. Por isso eu pedi a ajuda do Cosme. A partir de agora, Cosme, você vai me ajudar. E a partir de agora você não é o Cosme mais. Pode ser? Preste atenção, ele permitiu. Cosme, agora você é um cruel assassino. Cuidado. Não se engane com esse semblante, com esse sorriso, porque esse homem é mau. Ele é um cruel assassino. No coração dele há desejo apenas de morte, de vingança, de ódio. O coração dele é um coração empedrado que tudo que ele faz é mal. Ele fica esperando oportunidades de realizar o mal. Por outro lado, eu peço que você pense comigo agora. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Você que está aqui. Mas também, você que está na sua casa, você que tem filhos. Imagine um pai que tem um único filho, um só filho, e ama muito esse filho. E esse único filho, esse pai construiu toda a sua riqueza. Tudo que ele tem uma herança enorme para esse filho. Esse pai ama muito esse filho é muito amado por esse pai, e esse filho também ama muito esse pai. Mas um dia, esse menino passeando pelas ruas da cidade, ele se depara com esse cruel assassino. Sim, esse cruel assassino, a hora que vê aquele menino cheio de alegria, cheio de disposição, esse cruel assassino faz o quê? Ele dá um chute por baixo da perna desse menino, derruba, começa a espancar, pisar em cima, bate, espanca de uma tal forma que o desejo dele era matar aquele menino. E esse assassino, ele pensa que deixou morto esse menino, estendido no chão, e vai embora. Alguém passou por aquele lugar, viu aquela cena terrível, aquele menino caído ao chão, leva para o hospital, aquelas pessoas no hospital reconhecem, nós sabemos quem é o pai dele vem imediatamente para ver o que aconteceu com o filho, e quando vê o filho num estado entre vida e morte. Um parênteses, câmeras de vídeo do comércio local conseguiram filmar aquela brutalidade e conseguiram ver perfeitamente a face do cruel assassino. O menino está entre a vida e a morte. E naquela mesma noite, entra uma outra pessoa. Uma pessoa que tem um problema no coração. Essa pessoa tem um coração um pouco alargado,
precisa de um transplante urgente, tem sinais de petrificação no coração. Se ele não fizer esse transplante, naquela noite mesmo ele morrerá. Numa coincidência terrível, naquele mesmo instante, aquele menino morre. Os médicos fazem um exame no paciente que chegou, no menino que havia morrido, e falam para o pai: o coração do seu filho serve perfeitamente para esse homem que entrou aqui agora e necessita de um coração. O Senhor dá o coração do seu filho para esse homem que necessita? E o pai, com toda a bondade, chega até o local onde está aquele homem que precisa do coração, e, para a surpresa de todos, aquele homem que está ali é o assassino do seu filho. Eu faço uma pergunta agora para você. Você daria o coração do seu filho para dar vida àquele que o matou? De novo eu faço a pergunta. Você daria o coração do seu filho para dar vida àquele homem que o matou? Ah, minha irmã, você diz que dá. Então está fácil de perdoar o seu marido? Então está muito fácil de você perdoar o seu filho? Está muito fácil de você reatar as suas relações humanas? Porque a coisa mais difícil que tem é entregar o coração de um filho. E aí esse pai chega até o assassino e faz uma pergunta: você quer o coração do meu filho para você reviver? Sim. Sim. Então eu vou dar. Só tenho um pedido a fazer para você. Quando o coração do meu filho estiver batendo aqui no seu coração, você deixa eu fazer uma coisa? Eu quero abaixar e escutar o coração do meu filho batendo no teu peito. Tum, 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 tum. É possível uma bondade tão grande de um homem realizar uma coisa dessa? É possível? E depois se abaixar no peito desse assassino? Isso é graça de Deus. Obrigado. Espera aí, não bata a palma ainda não. A graça de Deus, eu falei, é uma coisa muito profunda. Esse pai, ele se preocupa, como o Nelson falou, com todas as coisas. E não só com os seus, mas se preocupa com todos. E ele diz então a esse assassino: eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu sei quem você é. Eu sei que você não tem ninguém por você. Você não tem nenhum registro no seu nome. Eu quero levar você lá no cartório. E eu quero registrar você no meu nome. Eu quero que você tenha o meu nome. E nunca mais ninguém vai te chamar de cruel assassino. A partir de agora, você vai ser chamado o meu filho amado. Pode ser? Sim. Sim. Amém. Olha que lindo. Isso é graça de Deus. Espera um pouco. Espera. A graça de Deus é muito mais profunda, meu irmão. O meu filho era muito amado por mim. E eu tinha uma riqueza, uma herança que ia ser dada a ele. A partir de agora, você quer toda a herança do meu filho para você? Quero Deus. Você percebe como uma ação generosa começa a transformar? Você é meu filho. E agora toda a riqueza do meu filho é tua. A partir de agora, você vai ser tratado como o meu filho amado. Amém. Olha que coisa linda isso. Amém. Amém. Agora bata a palma, bata a palma. E aí nós vamos entender, na prática, porque a nossa religião não é uma religião de teoria, é de vida, Prática. de prática. A graça de Deus é a comunhão. Comunhão é união. Olha, é possível isso? Um pai abraçar o assassino do seu filho? Mas agora é seu filho.
É a comunhão estabelecida entre Deus e o homem, gratuitamente, é de graça, através do sacrifício salvífico de Jesus na cruz. Tudo isso é possível, porque Jesus morreu na cruz. E esse coração é o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora bate aqui. E agora eu faço uma pergunta, para você que está assistindo: quem é esse assassino? Quem é esse assassino? Eu faço essa pergunta para você agora, aqui. Quem é esse assassino? Quem necessita de um coração? É isso que Davi pediu. Eu tenho um coração de pedra. O Senhor falou que eu tenho um coração que bate segundo o teu coração. Mas eu pequei. E eu não tenho força, se não for a tua obra, a magnífica, a maravilhosa graça de Deus, Senhor. Eu não posso nada. Criar em mim, Senhor, um coração puro. E aí, então, a gente vê essa teologia da graça percorrendo o Antigo Testamento inteiro. E a gente vê em Ezequiel 36, então, quando o profeta Ezequiel vai dizer assim: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificará de toda a vossa imundícia e abominação. Retirarei do vosso peito um coração de pedra, e meterei neles um coração de carne. Dentro de vós porei o meu espírito, para que possais seguir minhas leis e os meus preceitos. É a obra do Espírito. O Espírito é o chamado o Espírito da graça. É o Espírito da graça. A palavra é a chamada, pode ir, meu irmão, cheio da graça de Deus. Obrigado. O Espírito é o Espírito da graça, a palavra é a palavra da graça. Mas eu pergunto para você, esse homem, ele poderia entrar nesse hospital e conquistar aquele coração, pegar a força? Não. Por isso, a graça de Deus é um dom inconquistável, nós não temos força para conquistar isso. A graça de Deus é um dom irretribuível. Nada que nós, pecadores, que recebemos o coração de Jesus, façamos, poderá pagar, trocar, retribuir a graça de Deus. E é um dom imerecido. Eu faço a pergunta de novo: esse assassino merecia tão grande bondade? Merecia? Eu faço uma pergunta: você merecia, eu mereço uma tão grande bondade de Deus? Não. Por isso a graça de Deus é um dom inconquistável, irretribuível e imerecido. É isso que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2. Quando ele vai falar, Efésios, capítulo 2. Mas Deus, versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em ocasião de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fosse salvo. Meu irmão, a graça de Deus não é uma coisa. A graça de Deus é um encontro entre Deus e o homem. E aqui eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha vida, a vida da minha esposa e da minha filha. Eu e a Andréia, nós namoramos por 5 anos. Eu morava em Itapetininga, a Andréia morava em Bauru. Nosso relacionamento não era um relacionamento de santidade, nós tínhamos relações íntimas quando nós éramos namorados. E depois de praticamente 4 anos de namoro, a Andréia engravidou. Foi o ano de 1987. E toda mulher espera, quando fala isso ao marido, ao noivo, ao namorado, uma grande alegria. Mas não foi essa a minha reação. A minha reação foi falar na Andréia: nós somos novos, vamos parar essa gravidez? E graças a Deus, a Andréia não fez isso. Só que, a partir dessa minha ação, o coração da Andréia começou a ficar empedrado.
Nós nos casamos em 1987, dia 17 de outubro de 1988. A Andréia com o coração duro, empedrado, em função dessa meu pecado, esse ato miserável. Mas em fevereiro de 1988, nasce a Gabriela, um nenê enorme, bonito, grande, 4 quilos, 51 centímetros, e aquilo lá mudou o meu coração, mudou a minha vida. Mas a mágoa era muito grande entre eu e a Andréia. Nós passamos muitos anos de nossa vida magoados um com o outro, até que no ano de 1991 nós fomos convidados para fazer o cursilho de cristandade. E no cursilho de cristandade nós começamos uma caminhada cristã, mas com o coração empedrado, o coração machucado. Até que, depois de vários anos, caminhando dentro da igreja, mas sem um relacionamento íntimo e sincero com Deus, nós começamos a brigar no movimento, discussões na comunidade, nós fomos nos afastamos totalmente da igreja, onde nós éramos ministros da Eucaristia, irmãos do Santíssimo, a Andréia dava catequese para adultos, e nós fomos nos afastando, deixando a igreja, deixando a Eucaristia. Eu comecei a achar que eu estava um pouco gordo, eu precisava jogar futebol, eu precisava fazer exercícios, e assim, então, comecei a ir para o campo de futebol. No campo de futebol, depois do jogo, comecei a jogar cacheta, comecei a ficar viciado em baralho, a bebida. Chegava à tarde da noite em casa, muita discussão, muita briga. A Gabriela, coitada, vendo toda aquela situação. Chegou um momento da nossa vida que já não dava para a gente ficar junto. Eu já dormia no quarto do fundo, a Andréia dormia no quarto da frente com a Gabriela. E é interessante que as pessoas marcam a data do seu casamento, a data do seu noivado. Nós marcamos a data da nossa separação. Dia 25 de abril de 1999, Andréia, nós vamos nos separar. Eu não te amo mais, você não me ama, não tem jeito mais. A nossa casa estava se enchendo de violência. Eu comecei a me tornar um homem violento. Certa data, eu levantei a mão para bater na Andréia. E ela falou, agora que eu não tenho mais pai para me proteger, você vai bater em mim. Ali foi o momento derradeiro que nós tínhamos que nos separar. Só que houve uma coisa. A maravilhosa graça de Deus começou a tocar o coração da Andréia. No trabalho da Andréia, 2 pessoas começaram a se preocupar com ela e perguntaram a ela, Andréia, o que está acontecendo com você? É que eu vou me separar do Dari, a gente não tem mais jeito. E um detalhe importante, como a igreja é sábia quando fala de outros irmãos de outras comunidades cristãs. Um casal de evangélicos falou para ela, Andréia, você tem 1/3 na sua gaveta, não tem? E ela falou assim, eu tenho 1/3, sim. Pegue o 1/3. E ela pegou o 1/3 e perguntou para ela, você reza o 1/3? Ela falou, rezo. Na verdade, ela não rezava. E esse casal de evangélicos falou assim para ela, quando você for rezar o 1/3, não conte bolinhas, mas peça as virtudes de Nossa Senhora para você. Peça a virtude da paciência, da mansidão, da pureza, da fidelidade. E assim Andréia fez, foi orando por mim. Chegou o dia da primeira comunhão da Gabriela. Eu gostaria que mostrasse uma foto da Gabriela. Isso. Essa é a foto da nossa filha na época, a Gabriela. É o rosto de uma menina que tem alegria? É o rosto de uma menina que está pensando, no outro dia meu pai vai embora. Se pudesse mostrar a outra foto, a 2. Aqui eu, a Andréia e a Gabriela, no dia 24 de abril de 1999. Só que a minha esposa, ela, orando o terço, jejuando, ela foi enchendo a nossa casa de oração. Passou o dia 24 de abril, passou o dia 25 de abril, passou o mês de maio, ela continuou orando.
E no dia 1º de junho de 1999, pela primeira vez, nós entramos pela primeira vez num grupo de oração. Era a noite de efusão do Espírito Santo. Aquelas pessoas, a igreja de Santana lotada, mais ou menos 400 pessoas naquela igreja, e de repente se forma uma fila, e uma pessoa lá na frente, o senhor Geraldo Franco, começa a fazer sinal para mim. Eu olho para trás, não tem ninguém, sou eu mesmo, e eu vou até a frente. E eu pensei, meu Deus do céu, eu devo estar carregadão mesmo, estão querendo orar por mim. E quando eu fui lá, não era para isso, é que tinha um homem enorme, grande, e era para eu ficar atrás dele. Aquele homem, ele tinha uma mocinha com a mão no peito dele, aquele homem estava balançando para frente e para trás. Eu não sabia que era aquilo, eu nunca tinha entrado num grupo de oração, e aquele homem, de repente, ele desmaiou, caiu no chão, e era para eu segurar ele. E a hora que eu caí no chão, e eu me levantei, aquela moça perguntou, você é intercessor, você vai orar com a gente? Eu falei, não, eu estou precisando de oração. Foi a oração mais sincera que eu ouvi na minha vida. E aquela moça começou a falar que eu ia ser batizado no Espírito Santo, e que Deus me amava, que a graça de Deus ia ser derramada no meu coração. E eu fiquei pensando, mas eu não sou merecedor da graça de Deus? Eu estou bebendo, eu estou jogando? Mas naquele momento, a graça de Deus veio sobre a minha vida. Eu não aguentei e eu repousei no Espírito. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Só sei que quando eu me levantei, eu vi a minha esposa, ela estava repousando no Espírito também. Eu dei a mão para ela, ela se levantou, nós voltamos para casa. E a partir daquele dia, 1 de junho de 1999, a graça de Deus entrou na nossa casa. O amor de Deus entrou na nossa casa. O Espírito de Deus começou a tomar conta da nossa casa. Aqui é a Gabriela casada, e a próxima fotinha. Olha como a próxima foto, por favor. Nós somos protegidos e cuidados de Deus. Imagine. Olha ali, a família toda reunida. Se pensa, meu Deus, houvesse um aborto. Não teria nada disso. Não teria nada disso. Parabéns, Por Dari, isso eu agradeço, parabéns. Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por esse testemunho tão bonito, Dari Albuquerque, que está aqui conosco nesse momento. E a gente está fechando esse período da manhã do programa Louvemos o Senhor. Vamos ficar em pé. Eu espero você a 13h, ao vivo. Nós teremos a novena Mãos Ensanguentadas de Jesus. Agradeço a todo mundo que está ligando para nós. A Cleusa Fátima Silva, que ficou sócia. E você vai ligando para nós nesse intervalo, 1938719620. Já voltamos, à 13h. Você fica agora com o programa Anunciamos Jesus. Ministério, louvemos, louvemos, louvemos o Senhor Jesus.